Hoje nós vamos falar sobre os isótopos, isóbaros e isótopos. O que vem a ser os isótopos? Bom, vamos à definição aí. São átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferente massa, ou seja, diferente número de nêutrons. Essa primeira parte é interessante. Existem átomos que são quimicamente iguaizinhos, mas possuem quantidades diferentes de nêutrons. E isso aí faz com que a massa do núcleo seja diferente, o tamanho do núcleo seja diferente. Reage com as mesmas coisas, mas tem essa característica de ter um número de nêutrons diferente e, portanto, se a massa é a soma de prótons mais nêutrons, próton nunca muda. Então, a massa vai ser diferente um do outro, né? Aí fala também, faltou o Z aqui, né? Apresentam propriedades químicas iguais e nucleares diferentes. É o que eu acabei de dizer. São iguais quimicamente e fisicamente são diferentes. O que tem a ver com por que diferente fisicamente? Massa. Massa é uma propriedade física e ela é diferente. Portanto, suas propriedades físicas são diferentes. Bom, se a gente pudesse fazer uma analogia aos seres humanos, seria aqueles seres humanos que são gêmeos univitelinos. Existem duas possibilidades de gêmeos, bivitelinos, pode inclusive nascer um homem e uma mulher, pode nascer dois homens diferentes, duas mulheres diferentes. Esse é o caso que são gerados por óvulos diferentes, pode ser até em tubas diferentes. Eles se fixam cada um a par do outro e aí se desenvolvem, são gêmeos diferentes, são chamados bivitelinos. E os univitelinos são aqueles em que o óvulo não estava perfeitamente maduro quando desprendeu do ovário, foi fecundado, e aí ele sofre esse processo de divisão ao meio, se transforma em duas novas células, ovo, e aí cada um vai se transformar num gêmeo idêntico ao outro. Tá? Então isso é possível. Tá? Então nós temos pessoas que são iguaizinhas, talvez a massa seja diferente, o peso diferente. É assim também na química, nós temos átomos que são quimicamente, portanto, iguais e fisicamente são diferentes. Aqui nós temos os exemplos dos isótopos de carbono. Vocês vão observar que o número atômico é idêntico, mas a massa é diferente. Por quê? Porque tem diferente número de nêutrons. Se você pegar a massa, retirar o próton, ficou 6. Aqui ficou 7 nêutrons. 6 nêutrons, 7 nêutrons e 8 nêutrons. Então, o que é diferente neles? A quantidade de nêutrons. O próton permanece o mesmo. Né? Então, eles são quimicamente iguais, mas a massa é diferente. Este aqui é o que mais tem na natureza. Está no gás carbônico, está nos açúcares, está na gordura, está num monte de lugar, nas proteínas. É o que existe em maior quantidade na natureza. Tanto é que a média ponderada ela é muito próxima de 12. Por isso que vocês encontram na tabela periódica, na maioria delas, né, o 12 como sendo a massa atômica. Mas se você for observar, você vai ver que a média ponderada é diferente de 12. Mas como é
tem na natureza aproxima-se muito de 12, então geralmente eles fazem a preponderar, como aproxima muito de 12, eles deixaram 12 na tabela periódica, na maioria das vezes. Alguns autores preferem deixar certinho, que é médio ponderado. Esse 13 e esse 14 são mais raros de serem encontrados, principalmente o 14, né? Principalmente o 14. Mas existe os três tipos. Esse 14, ele tem aí uma característica, assim, tem uma utilidade bem interessante. Ele é utilizado para verificar a datação dos fósseis. Antes de encher o lago da Serra da Mesa, os cientistas brasileiros descobriram fósseis de seres humanos em cavernas, enterrados em cavernas, antes de ser feito lá. E aí eles foram verificar de que era isso aí. Eles eram, se não me engano, de 11, 12 mil anos atrás. Ou seja, muito antes de Cabral passar por aqui, bem antes, já existiam seres humanos andando pelo estado, pelo Brasil, principalmente pelo estado de Goiás. No Vale dos Sonhos, que é ali de frente àquele mega depósito da Onogás, acho que é Onogás, encontraram-se diversos fósseis ali. Parece que ali existia uma tribo indígena muito grande. Então, eles pegam, verificam todos os seres humanos, na verdade, todo ser vivo. Todo ser vivo que vocês possam imaginar, ele tem carbono. Dos três tipos. Carbono 12, carbono 13, carbono 14. Aí pega uma pequena amostra e aí existe um processo para ver qual é a quantidade de carbono 14 que tem. Então, quanto mais carbono 14 tem, existe cálculo científico para isso, quanto mais carbono 14 tem, mais próximo é da nossa era. Quanto menos carbono 14 tem, mais velho é o fóssil. Então, existe cálculos baseado na quantidade de carbono 14 que ainda existia nos fósseis, é que se chegou à datação de 12 mil anos. Acho que de 11 para 12 mil anos, não me lembro, mas existe uma data exata. Então, baseado nos, por exemplo, o Brasil tem restos de dinossauros, né? Baseado na quantidade de carbono 14 que o fóssil ainda tem, é que eles dão quando foi que aquele fóssil morreu. E vou dizer uma coisa para vocês, de uma margem de erro de mais ou menos 20 anos. Você fala, nossa, mas 20 anos é muito. Se você pensar nesses seres humanos, restos de seres humanos foram encontrados que morreram ali há 12 mil anos atrás, se você falar 20 anos, é muito pouco. Se você falar em milhões de anos, então, milhares de anos, aí é que realmente fica muito pouca diferença. Então, no caso, carbono 14 tem essa utilidade. E no caso, por exemplo, deste aqui é o que está no açúcar, na gordura, na proteína, em um monte de coisa. Tá? Esse aqui eu desconheço a utilidade. Também ele é utilizado, como ele é radioativo, ele é utilizado para verificar qual é o caminho do carbono na decomposição de alimentos que a gente come. Eles já fizeram pesquisas nesse sentido, para saber para onde é que vai o carbono. Você come um pedaço de pão, um pedaço de pão? Então, ele tem carbono na estrutura, né? No caso do amido. Esse carbono vai viajar de que maneira no seu corpo? Através da radiação, ele sabe em que parte está. Então, tem essa utilidade aí. Nós vamos falar agora dos isótopos de hidrogênio. Por um acaso, o hidrogênio também possui 3 isótopos. Todos os átomos, não. Alguns 2, alguns 5,
no caso do césio são 32 isótopos, né? E vários são 3, mas não é fixo isso não. Então, o hidrogênio, nós temos o hidrogênio com massa 1. O que significa isso? Não é a soma de prótons mais número de nêutrons. Isso aqui não é número atômico, que indica um próton e um elétron? Então esse átomo tem um próton. Ou seja, a massa dele é só o próton que ele tem lá no núcleo. E esse aqui, digamos que é 99,99% que existe na natureza. Essas são quantidades bem pequenas mesmo. Né? E aquele lá, o trítio, menos ainda. E outra coisa, eles recebem nomes especiais. Né? Esse aqui, olha, ele número de próton é 1, como ele tem um nêutron, então esse aqui nêutron é 0. Esse aqui nêutron é 1. Esse aqui nêutron é 2. Então tem 0 nêutron, tem 1 nêutron, tem 2 nêutrons. Próton, que é 1 mais nenhum nêutron, massa 1. Próton, que é 1 mais um nêutron, massa 2. Próton, que é 1 mais 2 nêutrons, massa 3. Então, esses recebem nomes especiais, o hidrogênio. O primeiro, com massa 1, ele é chamado de hidrogênio leve ou monotéreo. E esse aqui, a massa é o dobro do anterior. É deutério, recebe o nome deutério, esse nome especial. E o último, trítio. Todos os tipos, por exemplo, aí suponhamos que uma certa quantidade de água. Você vai ter hidrogênio com massa 1, hidrogênio com massa 2, hidrogênio com massa 3. Só que a quantidade desses hidrogênios nas moléculas de água são tão pequenas que não tem problema. Se for um número elevado de deutério formando as moléculas de água, aí sim causa problemas graves do organismo, leva à morte. Da mesma forma o trítio. Né? E para que é que serve? Os cientistas têm meios de obter, de purificar a água ou produzir esse deutério de uma forma artificial, tanto o deutério como o trítio. E aí, para que eles utilizam o deutério e o trítio? Quando você faz uma fórmula da molécula de água, você coloca assim, H2O. No caso de deutério, é comum utilizar a letra D no lugar do hidrogênio. Então, aqui seria assim, ó, D2O. É uma molécula de água também, só que esse D aqui está informando que trata-se de um deutério, ou seja, de um hidrogênio pesado. Da mesma forma é com o trítio, né? Então, é comum substituir pela letra T. T2 e o O. Neste caso aí, para que é que serve a água formada com deutério ou trítio, que é chamado de água pesada? A água pesada ela é utilizada em reatores atômicos, né? É aqueles reatores que utilizam o combustível que é o urânio enriquecido. O urânio enriquecido a 20%, ele pode ser utilizado nos reatores para produzir energia elétrica ou então produzir uma força descomunal, que é o que os grandes porta-aviões, submarinos nucleares utilizam. O submarino nuclear, ele aquece a água fica sob altíssima pressão e aí a água move uma turbina, essa turbina move a engrenagem
que faz o submarino ir para frente. Além disso, parte dessa pressão é utilizada para mover turbinas e produzir energia elétrica dentro do submarino ou dentro do porta-aviões, né? Então, tanto o deutério como o trítio é a água que eles utilizam, a água chamada água pesada, que é bem mais pesada do que a anterior, usa principalmente o deutério para ser submetido a essa alta temperatura, alta pressão. Com essa alta temperatura, não dá certo com essa água comum, né? Que ela pode se desintegrar e tal. Essa aqui não. Mesmo sendo submetida a alta temperatura e ficando sob altíssima pressão, ela não se desintegra. E aí essa água sobre alta pressão ou vai mover a engrenagem para o submarino se movimentar, e no caso aí o submarino ele se torna assim, facilita para ele se tornar mais silencioso quando utiliza essa água sobre alta pressão. Também move água sobre alta pressão, move geradores dentro do submarino, tem que ter energia elétrica também. Vem dessa água sobre alta pressão, vai mover a turbina, vai produzir energia elétrica também. E nos porta-aviões, idem. Utiliza para mover as engrenagens, é uma cidade flutuante, né, imenso, muito pesado. E aí é utilizado para fazer ele se movimentar em uma velocidade até boa, né? E então também para produzir energia elétrica para as outras coisas, né? Isso aqui é a principal utilidade, tanto do deutério como do trítio. Aqui nós temos os isótopos do urânio. Primeira coisa, o urânio é um metal, né? Esses são os principais tipos, né? E então tem outros tipos também, mas esses são os principais. E os outros em pequenas quantidades. Então, se a gente fosse fazer a média desses três aqui, a média ponderada, então eu multiplico a massa 238 vezes 99,27, que dá 23.626,26. 235 vezes 0,72, que dá 169,2. 234 vezes 0,06, que dá este valor aqui. E aí soma tudo, dá 23.794,864 dividido por 100, que dá 237,96,864. Só que aqui estão faltando outros isótopos que existem em menores quantidades, por isso que deu 37. Mas tem um autor que trouxe dessa forma a massa, né? Ou seja, incluiu todos os outros. Outro autor já trouxe a massa dessa forma aqui, olha, 238,02891. Né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é bem mais preciso. E é muito comum eles arredondarem para um valor, por exemplo, 0,28. Está próximo de 3. Qual é o próximo número aqui? 28, é o 30, é o 3. Então eles arredondam esse valor aqui. É muito comum as tabelas periódicas virem dessa forma aqui, com os valores arredondados. Mas assim seria a média ponderada. Mas desses três aí que são os principais, né? Nós vimos que o 238, ele tem 99,27% da natureza, é o que mais tem, é quase 100%. O 235 tem menos de 1%, ou seja, 7 décimos de 1%, 235. E o 234
menos ainda, 0,0, ou seja, 6 milésimos de 1 grama. Nós poderíamos dizer aí que trata-se de seria 6 miligramas se fosse remédio, né? Mas seria como você pegar 1%, dividir por 1000, 1 dividido por 1000, e essa seria a sexta milésima parte de 1%. Então, esse é o que tem mais, esse é o que tem médio, né? Menos de 1%. Só que para fazer a bomba atômica, ou ser utilizado em reatores atômicos, seja para produzir energia elétrica, em unidades de usinas termoelétricas que produzem através da usina termonuclear, né? Ou porta-aviões, ou submarinos, ou a bomba atômica, o que serve é o urânio 235. Aí é que está o grande problema. Trata-se de um metal. Como é? Você tem que imaginar uma cabeça de alfinete. Cabeça de alfinete tem bilhões de átomos de ferro. Se eu fizesse, em vez de eu fazer com ferro, eu fizesse com urânio, nós teríamos bilhões de átomos de urânio formando a cabeça de alfinete. Como é? E é tudo misturado. 238, 235, 234, está tudo misturado ali, os metais. Como é que eu faço para separar um negócio desse? Aí, que é metal. Aí é que é o grande nó. Os países que dominam essa tecnologia, e o Brasil domina, os cientistas da Marinha é que desenvolveram todo o processo, domina perfeitamente. Se o Brasil quisesse, ele poderia fazer a bomba atômica. E o Irã, eles produzem drones, já está produzindo, mísseis terra-ar e um monte de coisa. Mas a bomba atômica ainda eles não conseguiram. E tem uns 30 anos que estão pesquisando, né? E os Estados Unidos vivem sacaneando eles, e Israel também, para eles não produzirem, que seria um problemão, né? Vocês vejam que com todo aparato militar, ele vive fustigando os Estados Unidos, e os Estados Unidos lideram um bloqueio econômico monstro contra eles também. Não sabe quem é que tem razão, quem é que não tem. Então, não é tão simples. Não é simples. Aí é o grande nó. Para ele ser usado em usinas termonucleares, produzir energia elétrica, como existem várias na Europa, Estados Unidos, no Brasil tem lá em Angra dos Reis, as usinas mal feitas, que é menos de 20% da capacidade de produção. Foi feito na época do regime militar. Não sabe, tem que estudar esses mistérios aí, né? E então, para produzir energia elétrica, é o 235, só que quando fala enriquecer urânio, significa separar o 235 dos outros que não são 235. Com 20%, dá para ser usado em usinas para produzir energia elétrica. Para ser feita a bomba atômica, o mínimo 80% de pureza. Todo urânio deveria ser 80%, pelo menos o 235, para faz a bomba atômica. Então aí não é fácil conseguir esse grau de pureza. Vários países, inclusive o Brasil, dominam muito bem essa técnica aí. Só que eles mantêm espiões, informantes pelo mundo inteiro. Se o Brasil quisesse produzir, logo estaria sabendo, bloqueio econômico, um monte de coisa. Quem domina a técnica da bomba atômica não quer que os outros dominem, porque é um poder de barganha muito grande. Por isso que Estados Unidos brigou com a Coreia do Norte através do Trump, mas não teve coragem de atacar. Porque uma bomba atômica dentro de uma cidade populosa dos Estados Unidos faria um estrago monstro. Então,
é isso aí, né? Tem esses 3 tipos de isótopos aí. O enxofre, esses são os principais isótopos do enxofre. O número atômico é o mesmo, ou seja, são quimicamente iguais, mas a massa é diferente. 32, 33, 34. É como se eu dissesse, o peso desse aqui é 32 gramas, esse 33, aquele lá 34. Né? São iguais, mas a massa é diferente. Por causa de que, se o número atômico é o mesmo, é a soma de prótons mais nêutrons para formar a massa, é. Então esse aqui é 16, esse 17 e esse 18. Isso é o que faz a diferença entre os isótopos. A quantidade de nêutrons, porque o número de prótons permanece o mesmo aí, né? Então, aí a gente encerra os exemplos. Vamos dar alguns exemplos depois, né? Como é que isso é cobrado nos vestibulares, nos Enems. Aqui vai um exemplo de como é que isso é cobrado no vestibular. Considerando 3 átomos, A e B e C. Os átomos A e C são isótopos. A e C são isótopos. Né? Tem igual aqui o número atômico, que vai aqui do lado. B e C são isótopos. Então, B e C são isótopos. A e B são isótopos. Ok. A e B são isótopos, que é igual ao número de nêutrons. Bom, são isótopos. Tá. Sabendo que A tem 33 prótons, se aqui é 33, aqui também vai ser 33. Sabendo-se que A tem 33 prótons e massa atômica 74, e massa atômica 74, e que o átomo C tem 43 nêutrons, pergunta: qual deverá ser o número de elétrons de B, que tem 2B, né? De B. Então, B elétrons é igual a quanto? Não sabemos, por enquanto. Mas aqui eu tenho 2 informações. Eu tenho 33, que é idêntico aqui ao C, 33 prótons. Aqui eu tenho a informação de que tem 43 nêutrons, ou seja, 33 mais 43, 6, 76. Tem massa atômica 76. Aqui está dizendo, olha, o B é isóbaro de C. O que é que tem igual? Número de massa. Então, número de massa é igual a este aqui. E aqui tem outra informação, olha. O A é isótopo de B. O que é que tem dentro? Número de nêutrons. Então, eu preciso descobrir qual é o número de nêutrons de A. Então, eu tenho 74 menos 33 dá 1, dá 41. Então, o número de nêutrons aqui é 41. Então, aqui também o número de nêutrons é 41. Para mim saber o número de prótons, eu tenho massa menos número de nêutrons. Tá? Número de prótons, para quem não se lembra, é o mesmo de número atômico. Né? Número atômico é igual a prótons, que é igual a elétrons. Então, se eu descobrir o número de prótons, eu descobri o número de elétrons. Então, aqui já a altura não dá, vai dar massa menos nêutron é igual a prótons. Então, vai ser 76 menos 41, 5, 7 menos 4, 3. Ou seja, isso aqui para mim é a maior informação.
formação. É 35. Se o número atômico é 35 prótons e 35 elétrons. Então, qual é o número de elétrons? Já tem a resposta. 35.